isso. Tem muitos filtros, né? Que você coloca o filtro da harmonização, sua boca fica grande, seu rosto fica fino, você se ajeita lá do jeito que você quer. E tem pessoas que ficam completamente diferentes, né? Se tornam outras pessoas que eu fico pensando que essa pessoa tem que tirar, inclusive, outra RG. E aí, É além de verdade. precisar tirar outro documento, né? Porque se torna, de fato, outra pessoa, eu fico pensando como é que deve ser, de um dia para o outro, né? Essa pessoa ter outro rosto, né? Como é que ela se encontra ali? Como é que ela se identifica ali? E quando a gente fala de aceitação, né? A gente fala da gente se aceitar como a gente é por inteiro, né? Tem coisas que a gente aceita e que a gente ama na gente, né? Que é mais fácil da gente aceitar, que a gente vai lá nas qualidades e tal, e beleza. Uhum. Mas a gente precisa aceitar que a gente tem alguns defeitos, Sim. né? Ou, verdade, eu nem diria defeitos, mas eu tenho os defeitos também, né? Que a gente precisa melhorar e evoluir sempre. Mas tem as coisas que a gente é diferente, né? Nas coisas que a gente é diferente do outro, eu não diria como defeito, eu diria como diferença, e para a gente aceitar de fato essas diferenças, né? E aí eu tava lendo um pouco sobre, né, para vir aqui falar com você, com vocês, enfim. Cara, a gente pode entrar num mundo, né? Pode mergulhar num mundo. Se a gente entrar em cabelo cacheado, cabelo liso, Tem todo um gordo e magro, universo. negro e branco, quão difícil era tudo isso antes, né? Que tinham essas comparações, fazendo de uma forma pejorativa. E quanto hoje, graças a Deus, a sociedade, nós mesmos já evoluímos em relação a isso, né? Sim. Então, hoje eu vejo muitas mulheres em fase de transição capilar, voltando a aceitar seus cabelos como são. Eu vejo muitas mulheres que estão acima do peso, né? Fazendo o movimento corpo livre, que é um movimento lindo, né? De aceitar o seu corpo como é. Né? Quantas pessoas a gente vê aí lutando com a balança, lutando mesmo, e é uma luta tão árdua, tão cansativa, que o negócio se torna exaustivo e a pessoa fica triste, fica desmotivada. E o que Entra em acontece? sofrimento, né? Entra em sofrimento e normalmente faz o quê? Já que não tá adiantando nada isso daqui, para a atividade física, volta com Deixa pensar na tudo de comida. lado, é. Uhum. E fora a tristeza, né? A decepção consigo mesma. A mesma coisa, o preconceito, né? Que já foi muito forte, né? Entre raças. Hoje em dia ainda existe demais. A gente ainda tem uma batalha muito grande, né? Quando a gente fala de raças, que aí eu acho que vale até depois ser outra live sobre Sim, isso, sobre né? esse Até tema. que mais mergulha mais sobre esse assunto, porque quem tem lugar de fala, né, que eu digo em relação a isso, mas eu vejo que a gente está num caminho bonito, sabe? Num caminho de evolução mesmo. Eu percebo as pessoas se aceitando mais, mas eu ainda acredito que é um caminho a ser muito construído. Ainda tem muito tijolinho aí a ser colocado, né? Então, o principal tijolinho a ser colocado é cada um começar a se aceitar, né? Cada uma começar a se olhar. E aí, eu sou psicóloga, né? Trabalho na linha da Gestalt terapia, e um dos experimentos que a gente faz em consultório, às vezes, é pedir para a pessoa se olhar no espelho. E aí, normalmente, a pessoa fala, como assim? Não, então, eu quero que você se olhe no espelho agora e você me diga o que você está olhando. Porque quando você está falando sobre você para outra pessoa sem você se olhar, eu tô feia, eu sou gorda, eu sou magricela demais, meu nariz é grande, meu cabelo não é legal, enfim, quando você fala sem se olhar, você fala de um jeito. Quando você fala essas coisas que você não considera agradáveis em você, olhando para você, isso dói. E é importante você ver que às vezes você mesma está se machucando. Sim. E aí eu acho que começa o caminho da autoaceitação. Perfeito. Que olha para você. Como é que é você se escutar e se olhar falando isso sobre você? Perfeito. E normalmente dá uma caladinha. Às vezes a pessoa consegue falar mesmo assim e a gente vai trabalhando com isso. Sim. Né? E às vezes a pessoa tem muito mais facilidade, Aline. Nas suas ferramentas de coach, eu acho que tem algumas que devem ser parecidas em relação a isso. Quando pede para escreve 10 qualidades suas e 10 defeitos. Nossa! 50
defeitos e escreve 2 qualidades. Loucura Aí você fala assim, total. como assim você consegue ver 50 defeitos e você consegue achar 2 qualidades em você? Como é que é isso, né? Como é que é se olhar? Como é que é se enxergar e falar, peraí, eu tenho qualidade sim, e eu tenho certeza que não são só 2. E aí eu queria até propor aí pro seu grupo, né, que elas façam esse exercício. Ótimo, Né, mais um desafio. Bota aí no Pode colocar aí, galera, no desafio, hein? Desafio de começando hoje. Hoje, agora, às 18 horas, hein? Isso. Se olha no espelho e fala, olhando para si, no mínimo 10 qualidades suas. E aí, se for muito difícil encontrar 10 qualidades em você, pega ali a sua rede de apoio, as pessoas que vocês mais amam, e fala assim, eu preciso achar 10 qualidades em mim. Ó, tem uma cliente aqui que já lembrou. A Aline fez isso comigo. E não foi fácil, né, Gabi? E não foi fácil. E às vezes dói. E às vezes emociona até você finalmente enxergar suas qualidades. Mas quão importante isso é, né? Quão importante é olhar para si e reconhecer o que você é. Até porque, reconheci que tenho defeitos e que quero mudar eles. Ótimo. Então, que seja reconhecer para mudar. Porque também, senão, pode se tornar aquela aceitação de eu sou assim, é isso. Exatamente. Então, desse jeito não muda. Aí entra a síndrome da Gabriela de eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Não é isso. A proposta da autoaceitação é se reconhecer positivamente, se reconhecer os pontos que tem a melhorar, mudar os que quer melhorar, e reconhecer que tem coisas que não vai dar para mudar e como é que eu vou me aceitar a partir disso. A Mariana tá colocando aqui autopercepção, né? É autopercepção. E aí, pegando um gancho, né, Tatá, do que você falou anteriormente sobre a questão das diferenças, que a Andressa também acabou de colocar aqui também, são as diferenças. O meu filho passou por uma situação na escola, quem foi minha aluna que estiver no grupo vai lembrar que eu já contei isso em sala de aula. Ele passou por uma situação na escola que eu não gosto dessa palavra bullying, né? Mas foi o que fizeram com ele, né? Uma brincadeira sem graça. E aí falaram que ele era... Existe, não é brincadeira. Pois é. Não podemos deixar isso de lado, né? Isso é uma crença que botaram na gente. Isso é uma brincadeirinha de criança. Não, não é. Eles sofrem, né? Sofrem demais. E aí, como a gente tem um diálogo muito aberto, né? Então ele chegou em casa e falou assim, porque hoje me chamaram de pão careca e cabelo sarará. Aí eu falei assim, mas o que é pão careca? Porque eu não sabia, né, o que era pão careca. Aí ele, mãe, pão careca é gente feia. Eu falei, tá, não sabia. Na minha época eu não tinha isso. Não sabia o que era isso. Eu teria pão tem cabelo, porque se tiver cabelo eu não pão. Pois é. Aí ele falou isso, né? Aí eu falei, tá, mas você ficou chateado com isso e tal? Aí ele ficou assim, nem que sim, nem que não, né? Eu falei assim, meu filho, vamos lá. Não existe feio nem bonito. O que existe são belezas diferentes. O primeiro ponto que você tem que entender é isso. Seu cabelo é bom? Não, seu cabelo não é bom. Seu cabelo é sarará? Sim, ele é sarará. Então, eles não falaram nenhuma mentira pra você. Infelizmente, seu cabelo não é bom, não contribui, é sarará. Aí ele riu, aí aquilo virou uma piada e tal, e aí depois disso nunca mais ele trouxe esse tipo de comentário, e ele, assim, ele tem uma super autoestima, assim, com relação a isso, sabe, porque ele é muito vaidoso e tal. A fono dele tá até no grupo. Mariana tá me ouvindo. Então, o que acontece? Mas essa questão, eu entendo dessa forma, que são belezas diferentes, né? Eu sempre falo sobre isso quando a gente fala sobre essa questão de autoestima, sobre essa questão de, eu sou bonito, eu sou feio. Não existe bonito nem feio, existem belezas diferentes e a gente precisa se aceitar da forma que nós somos, né? Porque a gente vê, né, Thaís, quantas pessoas colocam até a vida em risco por conta da beleza. Quantas pessoas morrem numa mesa de cirurgia, né? Quantas pessoas se envenenam por conta de medicamento.
Enfim, são N coisas, N loucuras que as pessoas fazem, tomam remédios sem prescrição médica, sem fazer um exame, sem saber o que realmente tem. E tudo em busca de quê? Do corpo bonito, da pele bonita, e passa isso e passa aquilo no rosto, e você não sabe qual tipo de pele. Eu acho que foi legal você trazer sobre o João, né? Porque muitas coisas relacionadas à nossa autoestima estão relacionadas lá na nossa infância. É verdade. Aí quando você falou, brincadeira, eu falei, não é, porque é uma luta contínua da psicologia em relação a isso, porque os adultos de hoje, a maior parte do problema com a autoestima vem lá da infância. Sim. Então vem das brincadeirinhas, né? Das brincadeirinhas que são feitas no colégio, das brincadeirinhas que são feitas dentro de casa, né? Da mãe ou do pai falou assim, sou gorda, para de comer que você vai ficar gorda. Sim, né? sim. Dos primos. Nossa, você é muito chata, você vai ser excluída, e você fica lá excluída. E aí, como se tornam adultos, né? Isso vem o adulto inseguro, o adulto com mais dificuldade de aceitar elogios, porque nunca recebeu. Exatamente. Nunca recebeu um elogio. Não sabe lidar, né, com isso. Então, tá totalmente relacionado. Então, quando eu digo que não é brincadeirinha, não é brincadeirinha. E é difícil pra gente, né, da nossa idade, dizer assim, mas eu sobrevivi a isso. É clássica, né? Eu sobrevivi eu entendo assim, até que ponto nós sobrevivemos, né? Porque a gente lida com adultos que tem a questão da memória afetiva tão latente, né, ô Thaís? Você às vezes faz um comentário que você esbarrou com trauma lá do passado. E você não sabia. Ele estava guardado ali. Exatamente. Entendeu? Então, sobrevivemos até que ponto, né? Como que nós sobrevivemos, né? Mas isso, a sua fala foi muito adequada com relação assim, isso vem realmente de infância, né? Tanto que nas minhas sessões de Life Coach, quando eu recebo alguma situação parecida com essa, eu sempre tento entender a história passada, né? Eu sempre tento entender assim, como é que foi a sua infância, né? Me conta um pouquinho como que era o relacionamento com seus pais, né? Como que vocês lidavam com isso. Aí quando começa a contar a história, você começa a entender. E você chega nesse ponto que você acabou de falar, né? Minha mãe sempre me chamou de gorda e a minha irmã era magra. E a minha irmã sempre podia comer de tudo e eu não podia comer. E assim vai. Aí você vai entendendo, né? Como que aquilo foi construído, na verdade, Sim. né? Então, eu falo que a aceitação, e aí fugindo um pouco dessa questão estética, né? Ela é uma busca constante do ser humano. A gente quer ser aceito nos grupos, a gente quer ser aceito pelas pessoas, a gente quer ser aceito dentro de um relacionamento amoroso, enfim. A gente quer ser aceito, a gente busca isso incessantemente, né? Então, mas essa aceitação, primeiro, eu preciso me aceitar. Eu preciso entender quem eu sou. Eu preciso... Até de que grupo você quer fazer parte, né? Claro, exatamente. Descobrir. Senão você entra naquela frase de eu não sei onde eu quero chegar, então qualquer caminho serve. Então, se eu não sei quem eu sou, qualquer grupo serve. E não é por aí, né? E não é por aí. A gente precisa entender, né? Você tem um grupo de amigos, né? Ou então até, tô com um namorado. Um namorado X. Esse namorado é surfista. O que eu vou fazer? Surf. Que eu vou entrar junto com ele. Já mudou a sua essência. Mas na verdade não é nem de mudar a essência. Aquela pessoa não sabe o que ela é. E aí, eu acho isso legal. Eu vou entrar nesse daqui. Eu arrumei um namorado, sei lá, que vai pra academia todo dia. Vou pra academia todo dia também. Aí é ótimo, né? Já é uma coisa positiva pra pessoa que vai cuidar da saúde, pelo menos. Mas, enfim, o que eu tô querendo dizer é que a pessoa não se conhece a tal ponto que uma coisinha que ela admira ali no outro, ela pega pra ela. Só que tem coisas que vão ser saudáveis, né? Tipo, academia, bacana.
E tem coisas que não vão ser tão saudáveis assim. Pô, e se a pessoa odeia academia? Exatamente. E se, na verdade, a academia não deixa ela feliz, ela tá ali se maltratando para isso. Ela poderia fazer uma aula de dança, ela poderia fazer um pilates, enfim, qualquer coisa. Então, o importante mesmo é a busca pelo autoconhecimento. A partir do momento que você se conhece, você se aceita. E aí você aceita as suas qualidades, você aceita os seus defeitos, e os defeitos que você quer, você tem a possibilidade de mudar. Mas é preciso conhecê-los. Exatamente. Você precisa fazer o reconhecimento, você precisa nomear, você precisa, para você aceitar e para você entender aonde você se inclui. Porque muitas das vezes, e aí isso a gente vê muito nesses relacionamentos vazios, né? As pessoas vão se envolvendo por se envolver, mas porque na verdade elas não têm um perfil definido em mente. Elas não têm um perfil definido, elas não sabem qual é o, digamos assim, quem é o meu par perfeito, né? Eu não sei, por quê? Porque eu não sei nem quem sou eu, quem dirá o tipo de pessoa que eu quero pra mim. Então ela vai caminhando em busca de uma coisa que ela não sabe o que é, o que ela quer, porque ela não se conhece. Então a gente volta a falar, né, do quanto é importante o autoconhecimento, do quanto é importante a gente olhar para dentro de nós, do quanto é importante você se olhar no espelho e você identificar quais são as suas qualidades e o que você tem de defeito, o que você pode mudar. Tá na sua mão, você consegue resolver, pode colocar como uma meta, né, para fazer daqui para frente. Agora, nada que te agrida. Eu sempre falo que os extremos não é legal. Eu tive uma cliente no ano passado que ela estava passando por uma situação muito delicada e ela estava muito acima do peso e tudo estava incomodando. Ela chegou no momento assim de transbordar, né? Tudo estava ruim, todo mundo estava errado, inclusive ela. E aí ela falou assim: mas Aline, eu tenho que emagrecer. Eu falei: não, volta tudo. Essa não pode ser sua meta inicial. Porque você não está preparada para você entrar em um processo de emagrecimento. Você precisa parar as arestas para depois você entender, porque de repente não é nem isso que está te fazendo mal. Oi? Até para descobrir se é emagrecer que ela quer. Isso, então, né? Eu finalizei dessa forma. Do tal padrão que a sociedade impõe. Não, e aí, Thaís, acontece o seguinte: quando eu estou com muitos problemas, eu escolho uma coisa para depositar, para canalizar a minha energia. E aí eu acabo focando, de repente, em algo errado. De repente, o problema não é nem... Ela nem está insatisfeita com ela. Existem problemas em torno que ela pode resolver e que ela não está resolvendo, está gerando um acúmulo e aquilo está irritando. E aí ela se olha no espelho, ela está tão insatisfeita, ela se olha no espelho e aí ela se detona. Então é preciso ter muito cuidado com isso. A autoaceitação é começar por aí, se gostar como você é. Exatamente. E se achar assim: eu odeio isso aqui no meu corpo, eu odeio isso aqui dentro de mim. Por que você odeia? Você odeia porque os outros odeiam ou você odeia porque você odeia? É começar a se descobrir a tal ponto de descobrir qual é de fato a sua opinião. Exatamente. Então é assim: será que eu odeio porque os outros não gostam ou sou eu que não gosto mesmo? Né? E aí a Andresa botou aqui o gatilho. E de fato trazem muitos gatilhos tudo isso, que aí podem gerar crise de ansiedade, depressão, crises de choro mesmo, da pessoa não entender por que está triste, por que está chorando. Ela não se conhece, né, Thaís? Ela não se conhece, então automaticamente ela não vai saber por que ela está sentindo aquilo tudo. Por isso eu bato na tecla do autoconhecimento. Você precisa se conhecer. É uma busca constante. Eu falo, gente, nós estamos aqui nesse mundo para evoluir, para ser feliz. Né? E assim, Aline, tem muita coisa que a pessoa às vezes não faz nem ideia. Não faz ideia do que aquilo tá ali. E aí no processo terapêutico, né, começa a descobrir. Às vezes no próprio processo de coaching, né,
a pessoa descobre que tem alguma coisa ali, e aí o coach encaminha também para psicoterapia, né, para tratar isso, né, que não dá para ser tratado como meta o que está ali relacionado àquele Sim, o que é uma patologia, né? Isso. Então, assim, só que às vezes está tão encoberto, até pela vida corrida, ou pela pessoa estar tão ferida que ela prefere não olhar, né? Prefere não enxergar aquilo. Então, eu acho que a gente pode falar também sobre o olhar que a pessoa tem sobre si. Sabe que uma pessoa quer comprar um carro amarelo e ela só vê carro amarelo na rua? Aí, o que acontece? A pessoa, tô horrível hoje, tô me sentindo horrorosa. O que ela vai fazer na frente do espelho? Ela só vai ver defeito. Tudo que colocar... Ela não vai conseguir achar uma coisa boa. E aí, esse momento que tem que vir o gatilho do bem. Isso aí. Nunca nem falei essa palavra, nem existe isso, mas vamos falar assim. Vamos dar nomes. Vamos criar aqui, vai ser o gatilho do bem. Se percebeu que tá se detonando, fala assim, opa, peraí, deixa eu usar meu gatilho do bem. E aí, o que você vai fazer? Você vai colocar a maquiagem que você gosta, você vai pegar aquela roupa que você ama, que sempre fica boa, vai botar essa roupa, você vai ligar para aquela pessoa que te faz rir, que você adora. Você precisa mudar esse humor, mudar esse olhar. E aí você vai voltar a ficar feliz, e aí você vai poder se olhar no espelho de novo. Peraí, tem algo legal aqui sim. Então, assim, eu acho que a autoaceitação vem muito de se encontrar, de fato, de achar as coisas de boas dentro de si, sabe? Sim. Porque às vezes você fica olhando tantas coisas que você não acha legal, você não se dá nem oportunidade de olhar que você tem qualidade. Com certeza. E todo mundo tem. E esse teste de você colocar as suas principais qualidades, isso é batata, né, Thaís? É onde a gente pega muito calcanhar de Aquiles, né? Porque as pessoas não conseguem se elogiar. A verdade é essa, né? Parece que assim, nós não fomos programados para isso, né? É estranho, né? É engraçado que na terapia eu falo assim, fala aí pra você, preciso falar agora? Precisa. Aí, posso escrever? Não. Eu quero que você fale, olhando pra você, tudo de bom que você é, né? Porque é importante ouvir. E mesmo que assim, nunca ninguém me falou isso, ok, você vai ser a primeira a falar isso pra você. E, você assim, vai ser a primeira a cuidar e cuidar. Isso é vencer desafios, né? Porque, por exemplo, você está falando sobre a questão da gente se achar horrível, né? E aí tudo vai ficar ruim, enfim. É igual a mesma coisa, por exemplo, nós estamos aqui hoje, né? Numa live aberta que o mundo pode ver e ouvir tudo que nós estamos falando. E os amigos do meu irmão também. Alguém já está falando oi aqui. Daqui a pouco a gente, porque a gente ficou um tempão tentando trocar, né? Foi. Quando cair aqui. Aí eu tento entrar por lá. Aí eu fico pensando assim, para mim foi um desafio muito grande, né? Ainda é um desafio falar para uma câmera. Ah, Línia, mas você fala para 50 pessoas, você fala para 100 pessoas e você não se sente à vontade falando para uma câmera? Eu falei, gente, não me sinto, eu fico super desconfortável. Mas eu sei que é um obstáculo, uma batalha que eu preciso vencer. Então eu falei assim, eu tenho que dar as caras, eu tenho que começar a fazer. Até porque eu tenho ferramenta para isso, né? Desculpa, gente, entrou uma ligação. Eu tenho ferramenta para isso, eu tenho condições, eu tenho uma boa comunicação, eu falo com as pessoas. Como assim eu não vou falar numa câmera? Mas aí a gente mesmo já se julga e já se coloca inferior, né? Já se julga incapaz, já se coloca inferior, já se coloca para baixo. E aí você assiste a live de outras pessoas e fala assim, nossa, olha como aquela pessoa age com tanta naturalidade, por que eu não consigo fazer isso? Não é verdade? E aí você olha e fala assim, não, eu sou capaz, eu vou fazer isso também. É o quê? Mais verde, né? É o que? Não entendi, falhou. Falei, a grama do vizinho é sempre mais verde. Né? É verdade.
A gente, Essa infelizmente. maravilhosa. Tipo, Exatamente. peraí, deixa eu ver ali. Tá penando pra fazer. Exatamente. Exatamente Tá isso. travando agora pra mim. Tá travando, tá travando pra mim também. Melhorou? Tá, mas acho que agora foi. Acho que voltou. Foi. Então, eu acho assim, a gente precisa. A Andressa colocou, não. Isso, a Andressa falou que a gente tem que estar focado na gente, não no outro, né? Mas isso requer o quê? Você reconhecer as suas qualidades, o seu potencial, você saber o quanto você é capaz, né? Você entender os seus valores, saber quem você é, né? Como a gente iniciou falando, quem sou eu? A partir do momento que você entende quem você é, dali para frente você começa a criar qual é o perfil de grupos que eu me insiro, qual é o perfil de relacionamentos que eu me insiro, e por aí vai. E tudo fica mais leve, né, Thaís? Acho que tudo fica mais leve quando a gente consegue ter essa percepção, né? Agora, quando você mesmo já se detona, já não, eu sou isso, né? Começa a colocar vários adjetivos negativos e você transforma a sua mente, porque também tem isso, né? Você literalmente programou a sua mente para os adjetivos negativos. Então, quando você olha, você já... Você só passa a olhar pra eles. É igual o negócio que eu falei do carro amarelo, que você só vê carro amarelo. E é isso. Porque você tá tão focada naquilo que você não consegue enxergar outra coisa. Não consegue olhar pro lado, né? E aí, eu sempre falo, assim, em consultório e tal. Olha pro lado. Que caminho você consegue fazer diferente desse? O que você consegue enxergar diferente disso que você tá vendo agora? De fato, sair da caixa. É verdade. Sair de dentro da caixa, porque você tá tão preso naquela história, naquele assunto que você vive, é sempre daquela mesma maneira, que às vezes você não sabe como sair. E aí, quando você falou desse grupo de mulheres, né, eu achei lindo, porque às vezes só precisa de uma mão mesmo, de alguém te tirar dali e falar, peraí, deixa eu pensar, deixa eu sair dessa caixinha aqui e começar a pensar um pouco diferente. Você colocar pessoas para pensarem em coisas que elas não estavam se dando conta, é brilhante, porque pode sair tanta coisa linda daí, principalmente Sim. da pessoa se descobrir, ter noção dos seus gostos, né? Tem vezes que eu pergunto assim em consultório, o que te faz feliz? E aí fica aquele silêncio. O que você gosta de fazer? O que você gosta de comer? Perguntas simples, né? Porque é tanto outro, tanto outro, tanto outro, que você já não lembra mais se você gosta de comer hambúrguer ou se você gosta de comer salada. Você já não sabe se é você ou se é o outro, né? Então, assim, eu acho que é mergulhar aí dentro de si. Esse isolamento social veio, assim, se a gente pode olhar alguma coisa positiva nisso, é descobrir exatamente as escolhas que você está fazendo na sua vida, né? Cara, o que você tá fazendo com a sua vida? Olha aí, agora tá no momento que todo mundo foi obrigado a parar. E aí, já que você parou, o que você tá feliz? O que você quer continuar? E o que você quer mudar que não tava legal, né? A gente se deu conta que a vida é um sopro para todo mundo, né? Principalmente com essa coisa, com esse vírus invisível. Então, é usar positivamente. Peraí, é a chance de mudar o caminho, mudar de emprego, mudar de namorado, mudar de pensamento quando tá só pensando negativamente. É um momento mesmo para se conhecer e se descobrir. É o momento de você se olhar, né? Essa semana a gente fez um bate-papo também com uma pessoa, e aí ela falou sobre isso, né? Que as pessoas estão tão voltadas, estão tão presas dentro de casa que elas começaram a olhar mais para si e para aqueles que estão dentro do mesmo ambiente. E eles começaram a perceber coisas que eles não percebiam antes. Atitudes, comportamentos que eles desconheciam. Por quê? Por conta da convivência. Agora tá todo mundo muito junto, né? E você tem mais tempo para você também. Então você acaba às vezes descobrindo determinadas falas, determinadas ações que você
realiza, que passavam desapercebido antes por conta da correria. Então, quando a gente fala que esse momento é propício de mudança, porque alguém falou assim, você acha, perguntou ali, a Tânia, né, perguntou. A Tânia, quem é Tânia Mara Bezerra, né? E você acha que esse momento que estamos passando pode ajudar, Thaís? É a pergunta que ela fez, Thaís. Então, eu entendo que sim, que pode ajudar e muito, e tem contribuído muito. Por exemplo, será que se eu estivesse na correria que eu vivo, eu teria a possibilidade de criar o grupo que eu criei com essas 60 mulheres? Então, a gente precisa olhar a oportunidade meio ao caos, né? Acho que é por aí. Aproveitar a oportunidade para perceber o que você... Se perceber. O caminho é esse. Se olhar, se perceber. O que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero mudar, o que eu não quero mudar. Que pessoas que eu quero levar comigo, que pessoas que eu não quero levar comigo. Ótimo. É isso. Perfeito. Né? Então, assim, é o momento de você ver... Tem aquela frase, né? Ou soma ou some. É isso. Escolher quem você quer ter perto, quem te faz bem, quem não te faz bem, mas que na vida real, né, sem ser isolamento, você é obrigado a conviver, é bom para você aprender a se colocar mais limites nessa pessoa, porque ela não entra ali tanto como às vezes você deixava entrar sem perceber. Sim. A Patrícia falou, né, sobre querer mudar de emprego e tal, e falando sobre aceitação, estão falando aqui que o Instagram vai encerrar a live, né? A gente desligou e entrou de novo, né? A gente entrou de novo porque deu aquele problema. Pode falar rapidinho. Tá. E eu trabalhei 10 anos com RH, né? Vou fazer 1 ano que eu tô na clínica. E quando eu fui sair de RH para clínica, foi uma coisa que eu precisei ter muita confiança em mim. Porque lá na época dos meus pais, tal, é maravilhoso o quê? Carteira assinada, você ter seu INSS, seu fundo de garantia e tal. E quando você vai... Estabilidade. O que você vai fazer da sua vida? Mas e se você ficar doente? Você não vai ter férias e tal. E eu precisei ter uma certeza tão grande ali para convencer eles de que estava tudo bem eu mergulhar na carreira de autônoma, mesmo sem fazer ideia do que ia ser, que eu pedi demissão sem ter nada da clínica, né? Eu já estava cursando a minha pós e tal, e eu falei, chega, não dá mais, porque já ia em desencontro aos meus valores, eu já não estava mais feliz, mesmo tendo trabalhado 10 anos, não estava legal ali para mim. E aí teve uma hora que eu falei, chega, não dá mais, eu já estava fazendo a pós, eu tinha planos de, né, pagar a pós inteira e depois ir para a clínica. Então eu falei, não dá, vou ter que sair agora, não vai ter jeito. E aí, para eu tomar essa decisão de pedir demissão sem nada e sair para mergulhar numa nova carreira que eu nunca tinha atuado, já tinha trabalhado em hospital e atendido alguns pacientes, mas não, de fato, um atendimento contínuo, né? Igual é na clínica. Porque o paciente do hospital vai lá, se atende um pouco, ele vai para casa dele e você nunca mais vê. Na clínica é um pouco diferente, você acompanha mais tempo, né? E eu precisei ter muita segurança em mim. Então, na verdade, eu precisei aceitar que eu não estava de fato feliz, eu precisei, no RH, eu precisei aceitar que de fato eu estava a fim de mudar de carreira e mergulhar naquilo novo, mesmo sem fazer ideia do que ia ser. E deu tudo certo. Em 2 semanas de ter pedido demissão, eu já estava atendendo numa clínica com vários pacientes. É acreditar, né? Super bem. É acreditar. E assim, quando você fala acreditar, é isso, acreditar no meu potencial. Eu precisei, de fato, falar para todo mundo que estava dando certo, mesmo por dentro, confusa, sem saber se ia dar. E muitas vezes, muita gente passa por isso, né? Dá muito medo, todo mundo tem conta para pagar. Sim. Né? Mas, às vezes, cara, precisa arriscar. Para ser feliz, tem que arriscar. Com certeza. A gente está chegando ao fim, porque eu quero que você fale um pouquinho sobre o projeto Maternar. Mas, assim, acho que para o nosso bate-papo, a gente, né, foi muito gostoso. O pessoal colocou aqui que amou a nossa dupla.
Então, que bom que a gente conseguiu aí alcançar o objetivo de vocês. Agora a gente está finalizando e eu queria que a Thaís falasse de um projeto que ela tá com uma outra amiga, que eu achei muito bacana assistir a live explicativa delas essa semana, eu achei muito legal. Então, Thaís, vamos falar rapidinho, porque eu acho que eles vão derrubar a gente. Fica à vontade. Bom, o grupo maternar, né? Porque mãe também precisa de colo. Esse é o título que eu acho que ele já fala bem. A Luísa é psicóloga também. A Luísa tem um filho de 2 anos e desde que ela teve filho, ela percebeu várias dificuldades como mãe, né? De se sentir um pouco mais excluída, as pessoas não chamarem mais para sair, de ter dificuldade para cuidar do filho sozinha. Ela perdeu a profissão dela, porque ela teve que pedir demissão porque o Antônio nasceu prematuro, então ela precisou largar a carreira, largar tudo. E aí, quando o Antônio estava com 1 ano e pouco, ela estava bastante perdida, assim, de agora. O que eu faço para voltar para a minha vida? Porque ela mergulhou em ser mãe durante 1 ano e meio, que foi maravilhoso, tanto para ela quanto para ele. Mas ela precisava voltar para ela, né? Ela precisava voltar para a Luísa mulher, que estava ali dentro guardada, que estava começando a gritar. E aí a Luísa voltou para o mercado de trabalho, tudo isso. E também atuando na clínica, né? E aí ela falou, Thaís, tanta gente passa por isso, e eu que dei essa mão para a Luísa voltar para o mercado de trabalho, né? O incentivo de vambora, você vai conseguir e tal. E ela falou, eu acho que mais mães precisam disso. Mais mães precisam dessa roda de troca, porque mãe se sente muito culpada, mãe se sente muitas vezes insegura, né? Muitas mães dizem assim, nasce um filho, nasce uma culpa. Né? Que depois que o filho nasce, nunca mais a mãe bota a mãe coloca a cabeça no travesseiro sem culpa. Então a gente criou esse grupo, né? Quem quiser saber mais, entra lá no meu Instagram, não é do Thiago, meu irmão, é lá no meu mesmo, a Lívia fala depois pra vocês. E tem o intuito disso, de acolher, de inserir, de trocar e de principalmente fazer às vezes sair de dentro da caixa, que a gente sabe que as mães às vezes ficam mergulhadas lá, né? Então, outra coisa que aparece muito é assim, tá, mas se eu ficar doente, quem cuida do meu filho? Quem cuida de quem cuida, né? Quem cuida do meu filho e quem cuida de mim, né? Então, assim, vai ser um momento muito legal. A gente colocou um tempo, né, de 10 sessões, que aí vão dar 5 meses, vão ser encontros quinzenais. Podemos ser prolongado, quem quiser participar, enfim. Mas, resumindo, é isso. É um grupo para acolher essas mães, para que essas mães se reencontrem com elas, né? Se redescubram, tirem lá da caixinha guardada aquela mulher que está ali, tirem um pouco a capa de mãe superpoderosa e para cuidar de si. Um espaço para cuidar delas. É muito legal. Eu achei muito bacana mesmo. Eu achei importante dedicar esse finalzinho aqui para você falar um pouquinho. Bom, gente, olha, muito obrigada, Thaís, por ter disponibilizado esse tempo. Foi muito gostoso. O pessoal tá falando aqui que é pra gente montar um projeto junto. Você tá vendo aí? Desculpa. Vambora. Eu só desafio, chama e aí você vê, com o meu jeito. Se der problema, eu pego o Instagram do meu irmão e entro no dele. A gente se vira nos 30, mas a gente faz o negócio acontecer. A gente não desiste. Não existe essa palavra no nosso vocabulário. Não, desistir não. Só se for, se não der certo mesmo aí. Exatamente. Mas do contrário, né? A gente faz acontecer. É isso. Então, gente, olha, mais um grupo aí de propósito, mais um grupo bacana. Maiores informações vocês podem me chamar lá no privado, que eu passo para vocês os contatos da Thaís, tá? Obrigada mais uma vez pela pontualidade de vocês, muito obrigada pela confiança, por terem se mantido aqui, né? 1 hora, o Instagram já tá avisando aqui que vai derrubar a gente. Então, assim, foi ótimo, Thaís, já vamos pensar em outros temas, né? O pessoal aprovou, então vamos continuar. O que eu falo, se eu tenho aprovação do meu público, assim, vamos lá. Temas, né? É isso aí. Vocês querem conversar sobre? Traz pra gente. Pode me chamar, eu adoro falar. Me chama, eu venho. Então, ó,
Beijos, muito obrigado. Boa tarde, bom final de semana para vocês. Tchau, tchau. Se cuidem, se amem. Tchau.